Boa tarde a todos, agradeço a presença de todos na oficina Reflorestando. Sejam bem-vindos. E é a professora Sheila que vai começar os trabalhos por aqui. Vamos lá, então. Então, muito boa tarde. Eu sou a professora Sheila, sou engenheira florestal, formada pela Universidade Federal de Rondônia em 2016, né, bem recente. E também sou mestra em Ciências Florestais e Ambientais, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso, no campus Cuiabá. E em 2019, eu ingressei, então, como docente no curso de Engenharia Florestal da Unir Rolim de Moura, no qual eu me formei. Então, os meus professores hoje são meus colegas de trabalho, né? E é bem legal ter essa troca de experiências. Bom, e a partir do momento que eu ingressei na universidade, eu tive uma experiência de 6 meses como professora presencial e depois nós ingressamos numa pandemia, né? Então, a partir aí de março de 2020, todas as atividades elas foram colocadas em modo remoto, né? Como esse evento está acontecendo hoje. E aí acontece que as atividades elas estão em modo remoto, mas os nossos projetos eles não param, né? Independente aí da pandemia, seguindo todos os protocolos e tudo que é preciso, né, para a gente desenvolver as atividades, os nossos projetos funcionam. E o Reflorestando, que é o tema da nossa oficina de hoje, ele é também o tema de um projeto, né, que nós vamos apresentar aqui para vocês hoje. O projeto chama Reflorestando, Florestas Produtivas como Vitrine Tecnológica para o Ensino de Ciências em Escolas da Zona Rural na Amazônia Sul-Ocidental. Então, de maneira bem resumida, o projeto vai tratar sobre educação ambiental, né? E tratando sobre educação ambiental, como as florestas, né, elas podem ter tanto esse caráter ecológico, como também um caráter produtivo para agregar valor, né, às propriedades rurais, os produtos para serem utilizados, tudo isso dentro dos sistemas agroflorestais, né, que assim a gente chama. Então, a gente vai consorciar espécies. Essas espécies florestais, frutíferas, algumas de caráter agrícola, né? Para conseguir aí combinar todas essas ações e tornar esses sistemas produtivos e também ter o aumento da biodiversidade, ter essa adequação da propriedade enquanto cadastro ambiental rural, que também é importante, né? Eu imagino que alguns de vocês sejam filhos de produtores rurais, estejam hoje na zona rural, ou mesmo se não, né, já ouviram falar também sobre essa regularização. Todas as questões que envolvem o desmatamento, então a gente também precisa ter esse olhar, né, e promover, por exemplo, a recuperação de áreas degradadas. Daqui a pouco a professora Kátia vai mostrar para vocês algumas imagens de como era e como está ficando, né, a propriedade dela. Uma vez que toda essa temática, ela abordada de maneira prática, vai englobar, né, esse ensino de ciências, que é trazer essa educação ambiental para dentro do universo escolar, mas também a gente precisa mostrar isso ao aluno, ao professor, à comunidade, né? E a maneira com que nós encontramos para fazer isso foi, então, a implantação de florestas, né? Então, nós temos lá na propriedade da professora Kátia as florestas de caráter mais ecológico, né, que são o consórcio de algumas espécies, como eu disse a vocês, o que nós chamamos de sistemas agroflorestais.
Mas nós também temos as florestas de caráter mais produtivo, que são florestas de eucalipto, que já também a professora Karen vai falar um pouquinho mais sobre essas florestas de eucalipto. E juntamente com todo esse sistema florestal, com toda essa educação ambiental, nós temos dentro do projeto não só a presença, né, dos docentes, das professoras da universidade, mas também a participação de mestrandos, né? O Kellyson, que é professor da rede pública e também era mestrando do programa ao qual o Ensina, né, faz parte, ao qual esse evento faz parte. Tem o Renan, que é mestrando lá da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E nós também temos a participação dos alunos de graduação, né? Além de todo o ambiente escolar, que infelizmente nós ainda não tivemos um contato direto por conta da pandemia, né? Então, o nosso projeto ele é um projeto de longa duração e que algumas etapas elas precisaram aí ser modificadas, né? Ser remoduladas. Como, por exemplo, a nossa participação hoje do Ensina, né? Então, até como uma forma da gente divulgar o que é feito na universidade, né, em caráter extensionista, esse contato com a comunidade, que é tão importante e que muitas vezes fica aí em segundo plano. Então, a motivação, né, desse projeto, dentro dessa temática, partiu da professora Kátia, né? Então, na época em que eu ingressei na universidade, a professora Karen me disse, olha, tem uma professora que quer muito trabalhar com abelhas. A ideia inicial era essa, né? Da gente fazer uma floresta que trouxesse as abelhas para próximo da Kátia. Ela tem muito essa vontade com as abelhas. A gente ainda está num processo, né? Mas vamos chegar lá nas abelhas também. E aí, numa conversa, né, a gente falou, não, vamos desenvolver o projeto. Está em pandemia, mas a gente dá um jeito aqui, vai tocando as coisas devagar, né? Mas sempre, vamos dando sequência aí, vamos ser persistentes. Então, a partir desse contato e desse interesse dela, até para com a comunidade a qual ela reside, né? De ter esse olhar, essa preocupação, para que aquelas pessoas daquela localidade possam também ter essa vivência com o ambiente florestal, com a educação ambiental, né? É uma escola de zona rural, então a educação ambiental ela precisa estar inserida dentro desse universo. Então a ideia partiu meio que de uma conversa informal que era para cultivar abelhas e se tornou o que é hoje o Reflorestando, né? Inclusive o nome ele é bastante sugestivo. E não sei se vocês perceberam ao entrar no chat aqui, né, no Meet, mas as palavras elas são separadas, né, porque elas acontecem também num processo. Então, não é só reflorestar um ambiente, né, é todo um contexto por trás do ensino de ciências, da sensibilização da comunidade e da inserção dos sistemas florestais dentro desse ambiente, dentro dessa região, né? Para que a gente consiga desenvolver esse olhar, então, dessas pessoas, dessa comunidade, dessa localidade, para as florestas, não só do ponto de vista produtivo, né? Porque isso a gente já sabe, já conhece, mas também do ponto de vista ecológico, da biodiversidade. E essas abelhas ainda vão acontecer, né, Kátia? Para a gente tornar isso aí ainda mais palpável, né? Essa característica tão ecológica que é a produção de flores, a produção de frutos, a produção de sementes, e que a gente tem esse animal tão pequenininho que é tão importante para todos esses processos. Então, parte, né, contando uma história resumida aqui do que é o Reflorestando, então ele parte dessa iniciativa da Kátia, né, e aí esse abraço coletivo que nós fizemos, né, inicialmente éramos eu e a Kátia, e eu trouxe Karen junto, porque a gente desenvolveu depois essa ideia, né, com os plantios de eucalipto.
O Kellyson e o Renan foram agregados, assim como alguns alunos da graduação. A gente desenvolveu algumas atividades bastante braçais aí ao longo desse processo, que contou com a ajuda de várias pessoas, né? Inclusive, hoje, não sei se a gente teria a ajuda de tantas pessoas assim, porque o trabalho é puxado, né? Então, mas a realidade é essa, né? O Reflorestando, então, é uma iniciativa de uma moradora e que essa moradora dessa localidade, dessa região, né, que é onde a Kátia mora, depois ela pode falar um pouquinho mais sobre a realidade lá da região onde ela mora, e que teve essa sensibilidade de pensar como uma pessoa que tem essa preocupação com o meio ambiente e inserir, né, e além disso também integrar cursos dentro da universidade, né? Porque hoje a gente tem o curso de engenharia florestal juntamente com o curso de educação no campo. Tem o Renan que formou também em agronomia aqui na Unir, então acaba que vai agregando aí, né, diferentes olhares para um mesmo lugar, que são então essas florestas produtivas como uma forma de sensibilização, né, não só do ponto de vista produtivo, mas também do ponto de vista ecológico. E aí, antes de passar aqui a fala para Karen complementar aí o que eu falei, eu já comecei, né? Vocês viram que a Kátia falou, a Sheila vai começar e a Sheila começou. Mas esse deveria ser o primeiramente, né? Primeiramente, agradecer, e realmente é isso mesmo, não só pela participação no evento, mas também por abraçar a causa, né? Que a Kátia abraçou a causa aí das florestas. E hoje, gente, o evento, né? E não só o evento, ele é uma continuidade do nosso projeto. Tanto que o que a gente tem hoje vai ser praticamente duplicado, triplicado, né? Agora, nesse início de estação chuvosa, a gente vai fazer mais plantios lá na propriedade da Kátia. Então, acaba que o Segundo Ensina, ele marca esse processo, né? Porque a partir de agora a gente entra num novo ciclo que é ampliar essas áreas de floresta, principalmente com as florestas de eucalipto. E aí, então, dentro desse contexto de floresta de eucalipto, eu vou pedir para a professora Karen dar continuidade aí, falando um pouquinho para vocês sobre elas. Boa tarde a todos. Agradecer a presença e pegar a deixa aí da Sheila, realmente agradecer e parabenizar a Kátia, né, porque não foi só eu quero, né, tipo, eu quero e vamos fazer, e ela não descansou enquanto o projeto não deu andamento, então parabéns, Kátia, porque vontade a gente tem bastante, né, mas realmente executar é difícil. E me apresentar então, né, sou a professora Karen, eu sou de Rondônia, sou de Cacoal, e a gente percebe que está ficando velha quando você participa da banca, né, da colega. Então, oh Deus. Mas até falei para a Sheila, né, é um prazer poder participar, né, dessa construção aí dela, enfim, dos projetos também. Então, eu sou engenheira florestal, sou formada na UFMT, na Federal do Mato Grosso. Na minha época, não tinha ainda, né, o curso aqui da Unir. Sou mestre em gestão, em ciências florestais, né, na área de gestão e manejo de recursos florestais lá da UFMT, o mesmo mestrado da professora Sheila. Sou doutora em engenharia florestal pela Universidade Federal de Santa Maria, com ênfase, né, na área de crescimento e produção. O meu doutorado eu concluí ele em 2018 e eu já estava na Unir desde 2016. Sou também especialista em geoprocessamento e georreferenciamento de imóveis, tanto de propriedades rurais como urbanas, e sou especialista também na parte de gestão ambiental, né? Então, por mais que o meu foco principal são as florestas
produtivas, né, a gente nunca deixa de lado essa importância ambiental, né, ecológica que as florestas têm também, né. Então, vamos começar, vou até fugir um pouquinho do script, dar uma... A Sheila comentou, né, da Kátia falar um pouco da realidade. Não sei se todos são de Rondônia ou não são, acredito que sim, mas o nosso estado, né, historicamente, ele possui tradição florestal, né, desde a parte de manejo, de produtos madeireiros, né, produtos da floresta. Mas até aí os anos 2000, né, a gente não tinha as preocupações que nós temos hoje com a questão de desmatamento, degradação, né, questões ambientais, né? Porque o nosso estado ele foi colonizado, né? Existia aquela dicotomia, né, entre floresta e agricultura, que para uma área ser produtiva não pode ter floresta, né? Então isso, querendo ou não, foi um marco, né? E deixou cicatrizes no nosso estado. Hoje, cerca de 35% do nosso estado ele está desmatado ou está desflorestado, é um número relativamente alto. E mesmo com essas mudanças aí da parte de legislação, que acabou forçando, né, igual a professora Sheila falou da questão do CAR, né, que forçou os produtores, né, a ter essa preocupação um pouco maior com as nossas florestas, ainda assim é um número relativamente alto, né? E cerca só de 25 mil hectares a gente tem de floresta plantada hoje no estado. Normalmente, o que a gente planta, né? A gente, aqui em Rondônia, né? Nós plantamos eucalipto, teca, paricá, pinho cunhabano, né? Que é o paricá, o pinus, né? São florestas com um enfoque produtivo, onde as pessoas tem a preocupação maior no sentido de madeira, para lenha, para cerca, mas a gente começa a ver o quê? Que a floresta ela pode ser mais que isso, né? E, por exemplo, o nosso estado, que tem um cunho, né, pecuarista, né? Se chegar para o produtor e falar assim, olha, não trabalho com gado, trabalho com floresta, causa um certo choque, porque essa não é a realidade, nunca foi, né? Só que o que a gente consegue ver ao longo do tempo? Hoje, né, hoje que eu digo 2021, 2020, 80% das áreas que são utilizadas para fins agrícolas tem algum tipo de integração, né? Então a gente começa a ver hoje o quê? Se você conseguir integrar floresta com pecuária, com agricultura, você consegue o quê? Trazer N benefícios para tua propriedade, né? Então a gente consegue o quê? Ver a conscientização dos produtores, né? Tudo bem que talvez isso foi motivado por essas questões legais, mas a gente começa a ver o quê? Se a gente quer ter uma floresta produtiva, né, ter uma área, vou ser mais amplo, ter uma área, uma propriedade produtiva, se a gente conseguir integrar esses diferentes sistemas, pegar a minha lavoura de soja, milho, integrar com eucalipto, integrar com pasto, eu vou conseguir ter o quê? Melhora na qualidade do solo, e aí os meninos, né, vão explicar, falar mais sobre isso. A gente consegue ter o quê? Maior benefício, maior bem-estar animal. Esse animal, então, vai engordar mais, vai crescer mais. Fora que aquela floresta, além desses benefícios indiretos que ela está proporcionando à propriedade, ela vai conseguir também o quê? Ser uma renda extra para aquele produtor. Então, essa floresta, além desses benefícios ecológicos, né, a gente vai ter o quê? Um benefício econômico como uma renda extra que esse produtor vai poder ter todo ano naquela propriedade. Então, assim, é uma questão cultural que a gente tem essa necessidade de mudar, que floresta, ela é produtiva sim, ela pode nos dar uma renda extra, né, além de benefícios sociais e ecológicos também. E não necessariamente só floresta de eucalipto, né?
que a gente pensa em plantar floresta, pensa só em plantar eucalipto, não é assim, né? A professora Kátia vai mostrar lá as fotos do projeto dela. A gente pode trabalhar com frutíferas, a gente pode trabalhar com árvores que produzem resina, folhas, cascas, né? Então, diversos produtos a gente pode estar, né, fazendo receitas, né, gerando dinheiro para aquele produtor com aquela floresta. O mel pode estar, então, tendo as caixas de abelha para produzir mel, né? Então, existem N benefícios que a gente pode estar fazendo, sem deixar de trazer qual é o foco principal do produtor, que seria, por exemplo, o gado. A gente não dá não deixa de lado o foco dele, a gente só trabalha com outras alternativas, buscando utilizar esse máximo potencial que essas florestas podem ter. E o eucalipto, ele é uma espécie excelente. Primeiro, que a gente já tem clones aí altamente adaptados para a nossa região, onde a gente tem o que? Rápido crescimento, madeira, o produtor ele pode utilizar para cerca, né? Quem aí é filho de produtor ou tem contato sabe que precisa fazer cerca, o custo que é para você fazer a cerca. Então, com o eucalipto você consegue estar gerando deixando de ter esse custo, porque você mesmo está tendo esse produto, né? E ele é mais fácil no sentido, existem alguns cuidados que a gente precisa ter. A professora Kátia até tem umas fotos legais da gente lá fazendo as desramas, os desbaixes, né? Então, assim, algumas pessoas acham que plantar floresta é só plantar lá e deixar lá também. E não é assim, tudo que você planta, você precisa cuidar, né? Então, tem que ir lá ver se tem formiga atacando, tem que ver se tem necessidade de um adubo, tem que ver se tem alguma planta doente e a gente remover essa planta doente ou tratar ela, se for o caso. As desramas, né, para promover a qualidade do fuste. E aí, o outro fato legal da gente estar trabalhando com essa integração lavoura, pecuária e floresta é porque, como a gente tem poucas árvores, né, no sentido, se a gente fosse pensar numa floresta inteira, a gente consegue ter esse cuidado maior. Então, vão ser árvores mais bonitas, árvores que a gente consegue agregar um valor maior. Então, assim, quando eu falo de ILPF, eu só consigo pensar em benefícios, né? Benefício para o solo, benefícios para a fauna, os animais, e principalmente para o produtor, né? Porque o gado dele vai crescer mais, vai produzir mais, e ele vai ter renda extra, vai deixar de ter um custo com preparo de solo, deixar de ter um custo com a parte de adubação, tudo isso que a floresta pode estar contribuindo, tá? Então, assim, só vim aqui mesmo para tentar reforçar para vocês como essa integração de lavoura, floresta e pecuária é o futuro, tá? Não existe necessidade de se abrir mais áreas para a produção de agricultura, né, ou produção de gado. As nossas áreas hoje não são exploradas no máximo potencial que elas têm, certo? Então, se a gente conseguisse hoje integrar, né, esses sistemas, a gente só vai ter benefícios aí ambientais e econômicos, né? Infelizmente, a gente ainda tem poucos estudos, poucos plantios com essa questão de recuperação de áreas, né? É um custo muito alto recuperar uma área, então as pessoas simplesmente abandonam, né? Mas se nós aqui hoje, né, estamos 30 pessoas, né? Se a gente conseguir entender que as nossas áreas podem ser mais produtivas sem necessidade da gente abrir mais áreas, né? Acho que a gente já está fazendo a nossa parte. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Kátia, novamente, né? E assim, depois qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida específica sobre o ILPF, sobre o eucalipto, sobre os tratos e cuidados, a gente pode estar perguntando no seu ou conversando também. Obrigada, Karen. Tá uma escadinha de idade, né? E eu vi que elas foram breves, que elas são jovens. Eu sou mais velha, vou demorar um pouco mais.
Então, para explicar como é que isso começou a surgir aqui, eu vou ter que explicar de onde eu sou, né? De onde é que eu falo. Eu sou do sul do Brasil, nasci em Santa Catarina, fiz faculdade, fiz especialização em administração e especialização em docência no ensino superior. E aí, depois, em 2004, eu fui para a Europa buscar uma outra formação. Então, vivi na Europa 10 anos, fiz o meu mestrado e meu doutorado lá, na Universidade Nova de Lisboa, em antropologia. Então, eu sou antropóloga. Eu terminei em 2011, faz bastante tempo, e depois passei a ser professora na Universidade de Lisboa e no Instituto de Administração Português. Nesse tempo, toda a experiência que eu tive com cidade, floresta, ela é de Santa Catarina, que a exploração não é igual aqui, porque lá é muito morro, muita pedra, então não tem como fazer uma exploração tão grande, né? Ela é mais manual, com bois, com carroças, essa foi minha infância com os meus avós. E depois na Europa, que também não tem grandes áreas para explorar, então qualquer parque que tenha, qualquer pedacinho de uma árvore com um pouco de grama, eles já fazem um grande jardim, e aos sábados, aos domingos, nos feriados, aqueles jardins são todos muito visitados. Os jardins da própria faculdade, do campus na faculdade, eles são super habitados, né? Os estudantes ficam com toalhas, com lanches, passam o dia nos jardins estudando. E aí, quando eu vim para Rondônia, faz 8 anos que estou em Rondônia, eu pensei, né, meu desejo de ter um espaço verde, de ter um pedaço de terra, né, de viver na natureza, trabalhar na universidade e viver na natureza. Quando eu cheguei em Rondônia, foi um pouco chocante para mim, né, porque a natureza que eu estava pensando em viver, toda bonitinha, arrumadinha, com toalhinha, fazendo piquenique, né, aqui não existia. Aqui a natureza, ela é bruta, ela é uma natureza de estrada de terra, que atola, de ponte que escorrega, que cai, que você tem que aprender a fazer nós para socorrer um vizinho que está na estrada, senão você não consegue passar. E apesar de aqui ter araras, papagaios, tucanos, onça, tudo, macacos, né? Você sai na rua, na estrada aqui, você vê de tudo, um monte de bicho. As pessoas não param para olhar, para aproveitar, elas não ligam muito, né? Ao contrário, é como se fosse um incômodo até. A gente vê macaco, e, ai, que macaco lindo, e o pessoal, meu Deus, macaco, que horror, né? Vai destruir tudo. Então, assim, eu fui percebendo que tinha algumas coisas diferentes daquela ingenuidade, aquela concepção de natureza que eu tinha e que eu tive na minha escola. E aí, quando vim residir aqui, comecei a observar uma outra questão, que é a questão social, familiar, né? Então, uma família tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, o que acontece? Às vezes a terra, ela é pequena, ou ela era adequada para o casal, para um filho ou para 2. Quando a família cresce, essas crianças crescem, se tornam adultos, eles vão formar novas famílias. E essas novas famílias não vão conseguir todas essas famílias com seus filhos e netos, viver na mesma terra. Porque tem uma regra, né, que eu não sei qual é agora, que de cada alqueire cabem X cabeças de gado. Todo mundo deve conhecer, né? Acho que é 5, uma coisa assim. E aí eu também fazia essa conta, mas 5 cabeças de gado por alqueire, realmente, a terra não vai sustentar essa família, nem quando os filhos ficarem adultos, muito menos quando os filhos casarem e tiverem os seus próprios filhos, né? E aí o que acontece? Uma evasão do campo para a cidade, como já aconteceu em outras regiões, outros estados do Brasil, né? Que a gente sabe quais são as consequências. Aumento, né, da violência, da criminalidade, aumento de periferias nas grandes cidades, as pessoas ficam desempregadas, porque também, às vezes, não tem muito estudo, e quando vão para a cidade grande, tem uma ideia de que vai ser mais fácil, mas não é. E o abandono do campo, e os grandes fazendeiros acabam comprando as pequenas propriedades. Então, é uma situação que a gente já via no Sul, né? E eu comecei a me preocupar com isso, conversar com os vizinhos, né? E buscar, então, discutir isso até com os meus vizinhos. Quando eu cheguei aqui, fui aprender a fazer sabão com eles, e tantas coisas que são feitas em casa, o que é fascinante, porque a ideia é não depender da cidade, não depender do supermercado, né? E eu falei, mas se a ideia é não depender do supermercado, então por que também não manter a família aqui? Daí sempre vem o problema, não, mas meu filho casou, meu filho precisa de terra, ele vai para onde? Ele vai lá para
Pará, vai para o Amazonas, vai derrubar a terra lá para abrir uma fazenda lá? E esse é um pensamento bastante comum aqui, né? Eu falei, não é necessário, pode ter outras formas de viver. Até porque essas pessoas, quando a gente está falando de sobrevivência ou de viver aqui, elas não são pessoas que querem ter um helicóptero, elas não têm uma ideia de dinheiro que seja assim de uma riqueza grandíssima. Elas têm uma ideia de dinheiro que é ter uma geladeira bem abastecida, ter roupa, ter medicação, ter uma vida tranquila. Então, essa vida tranquila, ela é possível nessa propriedade se a propriedade crescer, mas não na horizontal. Se a propriedade crescer na vertical, ou seja, houver outras formas de exploração dessa terra, outras formas de economia, né? Com uma noção de economia que é diferente da economia de exploração, é uma economia de preservação. E aí, isso pareceu um bocado teórico demais, né? E eles falavam assim, não, você veio da Europa, lá talvez isso funcione, aqui não vai funcionar. E aí, depois de alguns 4, 5 anos falando sobre isso, eu me cansei, né? Porque a gente não... Falar não adianta, né? Já dizem que se o conselho fosse bom, a gente vendia. E aí eu procurei a Karen e a Sheila, eu falei, não, eu quero tentar fazer. Eu falei, não é possível que eu esteja tão errada, que seja tão impossível fazer aqui, né? E aí surgiu essa ideia, eu pensei, não, eu vou começar com uma coisa pequena, talvez eu consiga, então, se eu não consigo falar, talvez eu consiga, na minha casa, fazer alguma coisa que em algum tempo eu vá ter um resultado econômico, porque quando eu tiver um resultado econômico, eu vou poder mostrar para a comunidade e dizer, olha, eu não era tão maluca, né? Até aqui eu tenho um apelido, às vezes me chamam de Kátia Louca, eu fico, não, calma, a gente vai chegar lá, né? E facilita que esse pedaço de terra é meu, né? O meu sítio, então facilita bastante, porque é muito difícil encontrar alguém que se disponha, né, a implantar, a ceder espaço para a gente testar, porque demora. E como as professoras falaram, não é só abrir o espaço para colocar o plantio. Esse plantio, ele dá muito trabalho, né? Eu tive até que contar pequenas palavras para o meu esposo. Eu falei, não vai ter trabalho nenhum, não se preocupe com isso, né? E essa não é a verdade, porque quando a muda é pequenininha, né, a gente planta ela e a gente tem que ir lá e carpir, limpar ao redor dela, senão o mato vem e ela vai ser abafada, ela vai morrer. Além da mortandade que a gente tem com a falta de chuva, ou com o excesso de chuva, ou com os bichos, né? E aí tem que fazer o replantio, aí depois tem que estar sempre limpando, e depois tem que amarrar as mudas pequenininhas, amarrando para elas ir crescendo retinhas, tem que ir guiando, tem muito trabalho. A sorte é que, pronto, eu falei para ele que isso é um hobby, né? Então, nos domingos, assim, a gente faz esse hobby que é cultivar. Mas é uma ideia muito bacana. Eu vou começar a abrir aqui para mostrar para vocês, para mostrar algumas imagens que eu separei para vocês verem. É uma ideia muito legal, porque conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai percebendo que as pessoas vão passando e vão perguntando, né, o que está acontecendo, o que você está plantando, e até quando a equipe está aqui fazendo o trabalho, né, as pessoas passam, olham, né, vocês estão vendo a minha tela? Sim? Ainda não, Kátia. Não? Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Ai, deixa eu ver. E as pessoas perguntam muito, né? O que vocês estão fazendo aí? Eu falei, a gente vai plantar uma floresta. Mas para quê? Nós vamos plantar uma floresta para a gente ter abelhas, né? Essa é a ideia. Agora está dando certo? Agora sim. Ok. Então, é uma área que tem aqui... Essa aqui é uma foto muito ruim, me perdoem. Essa aqui é uma foto do projeto, né? De como é que as espécies iam ficar distribuídas, né? São 6 fileiras, e aí tem uma distribuição das espécies que as professoras podem explicar melhor, né? Todo o projeto, é muito legal esse projeto, é como se fosse fazer uma casa, né? Onde vai ficar cada espécie, qual o tamanho dela, qual é a altura dela, né? O que vai ter do lado. E o projeto foi plantado nessa área aqui. Eu já não lembro o tamanho da área, a professora Sheila que sabe. Alguém aí sabe o tamanho da área? Se eu não me engano, é 24 por
300 ou 400 metros. Ela tem... É bastante grande, assim. É bem grande. Ela é bem grande. São mais de 300 espécies só nessa parte aqui onde é a floresta, né? Que a gente chama de floresta, que é onde vai ter as árvores para as abelhas. E depois, logo ali em linha, segue, vai ter onde tem a área dos eucaliptos. É uma área diferente. Então, essa é a primeira parte, né? Foi feito... tem que passar grade, né? Tem que chamar o trator, tem que passar grade 2 vezes, preparar o solo, os meninos vão falar sobre isso. Aí depois aqui a equipe vem, tem que fazer a metragem, né? As linhas das árvores são medidas, é um trabalho bem científico, né? A gente não joga semente de qualquer jeito, não, né? Não sai pulando, é tudo bem delicado, bem trabalhoso, né? E tem um acompanhamento bastante técnico, né? Aqui estão as covas todas alinhadas, toda essa área aqui. Acho que são 4.000 metros, mais ou menos, né? Então, aqui estão as covas colocadas, e o que acontece? Lá na frente, no fundo dessa foto, é onde passa a estrada. Então, essa floresta está colocada na entrada da propriedade, seguindo esse corredor de IPs, que é a entrada da propriedade. A floresta vai ficar toda ao lado, e quem passa na estrada vê que aqui tem coisas acontecendo. E aí começa a perguntar, né? O que você está plantando aí, né? O que está acontecendo aí? Né, e a gente começa a explicar. Nós não conseguimos trazer as escolas aqui, porque a ideia era, em cada uma dessas etapas, trazer as escolas aqui da zona rural, uma escola que tem próximo aqui. Mas a pandemia chegou e aí não foi possível. Mas mesmo assim, os vizinhos pedem, basicamente todo mundo já está sabendo, mesmo sem ter vindo aqui, porque as pessoas num lugar pequeno assim, tudo que está acontecendo, vê na estrada e pergunta. Tem que ser feito um isolamento dessa área, né? Então, são usadas algumas lascas ou madeiras recicladas. O arame também é reciclado, não é preciso comprar nada novo, então essa é uma parte bem legal, que dá para economizar bastante, porque no sítio a gente tem árvores e troncos, tem coisas caídas, tem lascas antigas, né? Então, é toda uma madeira reaproveitada, e os arames também. O calcário não é possível, né? A gente tem que comprar, mas o investimento não é muito grande, e ele é necessário, né? Depois o pessoal vai falar sobre o solo. Então, aqui está a equipe jogando calcário, essa área já foi toda gradeada. Aqui não tinha sido feito isolamento ainda. Aqui está a distribuição das mudas num dia de plantio. Como é que a gente faz? A gente usa o carrinho de mão mesmo, né? É a nossa máquina, e coloca várias espécies no carrinho, e depois vai distribuindo o melhor possível, seguindo aquele desenho. Eu pensava no início que a gente ia fazer aquele desenho que a professora Sheila fez com tanto capricho, que a gente ia fazer ele na perfeição, que tudo ia ficar, né, perfeitinho, né? Foi uma outra ingenuidade minha, porque não é possível. Uma que a gente se perde no meio de tantas covas, né, e de tantos locais, né? A gente tenta colocar as espécies o mais diferente possíveis de forma distribuída, mas depois a gente se perde um pouco. E outra que tem mortandade de espécies, né? E daí você também tem que saber identificar as folhas para ver quais são as espécies que morreram para poder substituir. Então, aqui já tem o plantio, e aqui já é um período em que a gente tinha que verificar, então, se tinha mortandade ou não para substituir. E aqui, então, todas as espécies estavam plantadas, quase não se percebe, né, as linhas, e aí começa o controle, né, o controle das ervas, os cuidados para as espécies terem condições, né, de desenvolvimento. Essa foto aqui é de hoje. Olha, nós temos menos de 12 meses de plantio, e as espécies, a maior parte delas está com essas ripinhas, madeiras que a gente colocou, também galhos de árvores, que é para fazer a guia delas, porque algumas, elas crescem e cada árvore tem as suas especificidades e precisam de cuidados diferentes. Mas essa é a área. Depois de 11 meses, nós estamos em outubro, o plantio foi feito em dezembro, então são 10 meses de plantio, né? Esse é um eucalipto. Aqui nós temos todas as espécies plantadas, já foi feito também o replantio. Essa aqui é uma espécie, pode ver que ela está bem pequenininha, que teve mortandade. Essa aqui também está um pouquinho maior, mas ainda está pequena, porque em diferentes meses do ano tem mortandade, por diversos motivos, seja climático, seja ataque de animais, então a gente precisa fazer o replantio.
Aqui tem uma imagem grande, vocês viram lá o terreno antes, né? E aqui não está no final dela ainda. Então, são as 5 linhas e é como a floresta está hoje. A ideia é que no próximo ano, quando a pandemia terminar, a gente possa trazer as crianças e aí essa parte que elas não acompanharam, a gente pode mostrar em fotos e elas passam a acompanhar as próximas etapas. Essa parte aqui é onde nós vimos lá a professora Karen jogando calcário, né? Essa aqui é a área onde está feito o plantio do eucalipto. Ela é mais estreita, são 3 linhas de eucalipto, né? E aqui não tinha sido feito o desbaste das plantas ainda. E essa parte de plantio de eucalipto é que agora em dezembro vão ser feitas mais 3 áreas. Então essa aqui ela tem uma função, que o pessoal vai falar, o plantio do eucalipto tem uma função e a floresta tem outra função. Aqui tem uma cerca de isolamento temporária, até os troncos ficarem mais fortes. Futuramente isso aqui vai sair e o gado vai poder transitar embaixo desses eucaliptos. Essas são as imagens. Então, assim, tem que gostar muito, né? E tem que ter uma ideia diferente para fazer um trabalho desses, né? Em vez de só comprar caixas de abelha e colocar elas ali, pensar em primeiro fazer uma floresta. Essa floresta, ela tem um objetivo, eu não sei quem, acho que os meninos vão falar, professor Kellyson, professor Renan, mas ela tem toda uma estratégia, um objetivo, ela não é uma floresta feita de qualquer jeito, né? E seria mais fácil, você quer criar abelhas, tá bom, vamos direto para as abelhas, né? Só que depois não vai funcionar, porque ir direto para as abelhas seria só uma vertente econômica, né? E não é essa a ideia do projeto. A ideia do projeto é de levar uma conscientização ambiental, iniciando aqui pelos estudantes da escola rural, que nós temos aqui desde a creche até o ensino médio, e eu achei muito importante trazer esses estudantes para dentro do projeto, porque é um projeto piloto, né? Tentar reduzir essa ansiedade de estudar e casar e sair daqui, e tentar também acolher, né? E inspirar nesses estudantes, nesses alunos, algumas possibilidades diferentes de viver no campo, né? De que é possível sim viver no campo, não só com a ideia da exploração do gado, porque eu penso que o ser humano, todos nós temos capacidade de aprender coisas ilimitadas. Tudo que nos for ensinado, a gente aprende. E se for ensinado de uma forma que demonstre, né, com a prática, essa aprendizagem ela vai ser mais significativa. Então, a gente busca incluir um pouquinho de etnociências também aqui, mostrando que não precisa também, porque quando fala assim, vou fazer um projeto de tal coisa, já pensa assim, eu vou gastar muito dinheiro. Não vai gastar muito dinheiro. Eu tenho que pagar engenheiros, eu tenho que pagar coisas. Não, você pode buscar na universidade hoje o apoio de pessoas, de doutores, com saberes em imensas coisas, que podem te ajudar a aprender tudo o que você precisa. Então, são caminhos que se abrem para quem vive no campo, quem não estuda, quem não fez nem ensino médio, gente. É uma coisa incrível perceber que a universidade, ela é pública, ela é gratuita e ela acolhe ideias, né? Então, nós temos aqui, nós temos, assim, muitas coisas que a gente quer fazer com esse projeto, né? Que está bastante além da floresta, bastante além das abelhas, que em breve espero que comecem, né? É mais ou menos isso. Eu vou ficar por aqui, vou deixar os professores falar e depois, se alguém tiver pergunta, a gente vai respondendo. Só antes de passar aí para o Kellyson e para o Renan, que vocês vão ver que eles vão ser um pouco mais técnicos, né? Vão falar um pouco mais sobre a parte técnica da coisa, principalmente envolvendo o solo. Mas eu quero só pontuar uma questão que a Kátia comentou e que eu achei bem legal, que do ponto de vista do que a gente imagina, ter floresta é extremamente técnico e custoso, né? E aí vocês percebem que, por mais que seja uma área reduzida, ainda, né, Kátia, é uma área reduzida, mas a gente vai ampliar isso aí. O Sérgio já está conscientizado agora, né? Antes ele não leu as entrelinhas do contrato, mas agora ele já está conscientizado. Tudo que a gente fez foi serviço braçal, né? E foi ali junto, né? Pegamos aqui, saímos de Rolim de Moura,
Kátia veio, buscou o calcário, buscou o adubo, a gente levou muda e busca muda e traz muda. E tudo isso, gente, trabalho de formiguinha, né? Não acontece tudo num dia só, vamos fazer. Não, é um trabalho de formiguinha mesmo. Sheila, vamos fazer a limpeza da área. O que é que eu preciso? Vamos fazer a adubação, vamos fazer o calcário, vamos plantar as mudas. Então, a gente se desloca até lá, a gente faz os dias de campo, a gente consegue capturar aqui alguns alunos para nos ajudarem, né? E aí, muitos alunos da engenharia florestal. Então, vai, pega uma coisa emprestada de um, pega outra coisa emprestada de outro, e vai e faz o trabalho. Vocês viram ali a professora Karen aplicando calcário. Normalmente, quando você passa numa propriedade e tem alguém aplicando calcário, é um trator com um implemento agrícola atrás e uma pessoa dirigindo, né? Nesse caso, o implemento era a professora Karen e o trator era um balde, né? E é realmente isso mesmo. Então, foi tudo feito muito manual, e de uma maneira que qualquer família na zona rural, ela vai conseguir fazer. Então, ela tem essa capacidade, e é o que a Kátia falou, a gente começa aos poucos, né? Ela tinha muito essa vontade, e na verdade, o que ela me pediu foi um cultivo de abelhas. E aí eu perguntei para ela, mas as suas abelhas vão comer o quê? O que que tem lá na sua propriedade? Né? Porque a abelha vive de néctar e pólen, e isso tem em flores. E as espécies florestais, elas são altamente ricas, né, nesse material. E dependendo da espécie, vai ter muito néctar, dependendo da espécie, vai ter muito pólen. E não sei se vocês reparam, mas no período de chuvas, né, que é o período que a gente está iniciando agora, a maioria das espécies não estão florescendo. Então, e aí, Kátia, o que que tem na sua propriedade que permitiria às abelhas sobreviverem? E aí a gente vai e ela fala, não, a gente trabalha com pecuária, então, calma lá, vamos fazer um trabalho de formiguinha, né? Vamos começar do começo mesmo, né? Então, vamos dar suplemento para que essas futuras abelhas consigam sobreviver e consigam desempenhar o papel delas, né? Não só do ponto de vista produtivo, mas do ponto de vista ecológico. E aí a Kátia fala, as professoras vão falar qual é o objetivo da floresta, né? E qual é o objetivo da floresta? Nesse caso, vai além de alimentar as abelhas com néctar e pólen, né? Vai melhorar o microclima, tem toda a parte de fauna que a professora Karen comentou, então vai aumentar a biodiversidade. Vocês podem perguntar para a Kátia a infinidade de animais que já apareceram lá depois, só com esses 10 meses de floresta implantada, né? Ainda nem tem cara de floresta, porque vocês olham, tem muito espaço aberto ainda, né, nas fotografias. Mas já mudou, o ambiente já mudou. Então, já teve essa alteração. Então, a floresta ela já começa a desenvolver o seu papel. E aí, quando a gente olha lá para o eucalipto, está mais fechadinho. É claro que a gente vai lá e faz uma poda, né, para poder melhorar ali o crescimento, enfim. Mas também tem a função de auxiliar na atividade pecuária da propriedade. Então, vai fazer sombreamento, vai melhorar ali essa funcionalidade do sistema produtivo animal. Então, a floresta, nesse caso, para a Kátia, ela tem muito essa questão das abelhas, porque é uma coisa que ela quer muito, né? Mas aí, depois que a gente começou a implementar a floresta, acho que ela também abriu um pouco, né, a visão do o que a floresta vai melhorar. Então, vocês podem ter certeza que sentar embaixo de uma sombra é muito melhor do que estar a pleno sol, né, exposto. E tudo isso, né, vai se somando ali quando a gente fala de floresta. E um ponto importante... Ai, desculpa, pode falar. Não, cara. pode terminar. Não, eu ia falar que um ponto importante é o que os meninos vão falar, né, que é a parte dos solos, que é a base, né, o que sustenta a floresta é o solo. Mas não é uma via de mão dupla, né? O solo sustenta a floresta e a floresta mantém, então, esse sistema que também é o solo. Uhum. Não, mas só, tipo, fazer um adendo, né?
que tipo, dá trabalho, tem custo, tem que cuidar. Para que eu vou fazer isso então, né? E assim, eu garanto, e não é eu que garanto, né? A gente tem vários trabalhos, vários resultados. Se o produtor tiver condições de aguardar essa floresta até um determinado porte, onde ele consegue começar a fazer os cortes, ou para produzir cerco, ou para produzir lenha, floresta é mais rentável do que gado. Então, assim, não estou falando para ninguém parar de mexer com gado, mas se você conseguir integrar uma floresta com a pecuária, você vai aumentar a tua renda, a tua receita. A tua propriedade vai ser mais produtiva, com 10, 11 meses ali, 12 meses que você vai ter que ficar cuidando, né? Porque senão é muda, é outros animais, enfim, ela vai acabar. Muda o que eu quiser, insetos, né, formiga. Então, são cuidados que você tem que ter no início, mas que a longo prazo vão te dar retorno. Então, assim, dá trabalho, como tudo que é bom, né, é importante dar também. Mas vale a pena o esforço. Deixar os meninos falar, senão a gente monopoliza tudo. Vamos passar agora para eles. Eu acho que quem vai começar é o Renan. Aí, Renan, você se apresenta, por favor, e segue o baile aqui para nós. Gente, se vocês tiverem perguntas, comentários, vai colocando aí no chat ou guarda para o final. Acho que depois a gente vai ter um tempinho, né, Kátia, para que eles interajam aqui. Vou passar então para o Renan. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite para participar desse evento. Me chamo Renan Marré Beazati, sou engenheiro agrônomo por formação pela Federal de Rondônia. Atualmente eu faço mestrado em agronomia pela Tecnológica Federal do Paraná, voltado principalmente aos sistemas integrados e aos solos. Hoje fui chamado aqui para apresentar uma parte dos solos em um sistema onde são inseridas florestas, onde estão inseridas as árvores, e para mostrar que sim, eles são rentáveis realmente e que eles vão fazer muito bem ao contexto da sociedade em geral e à propriedade também. Então, eu estou apresentando para vocês os serviços ecossistêmicos dos sistemas florestais. Então, de maneira geral, o que são esses serviços ecossistêmicos que todo mundo fala? São nada mais do que os benefícios que a natureza vai gerar em prol da sociedade onde ela está inserida. E esses benefícios, eles podem vir, além do bem-estar que ela vai causar para a sociedade, ela vai ter um retorno econômico, porque ela vai gerar atividade econômica. Como todo mundo falou, nossa, vai dar muito trabalho inserir uma floresta. Sim, mas é isso que a gente precisa, é que gere esses serviços dentro do meu sistema para que eu continue a crescer ali com a minha família. Como a Kátia falou, o meu filho vai casar, vai embora, mas se eu estou gerando para ele uma atividade econômica que vai gerar economia para ele, ele vai continuar na minha propriedade e vai continuar ali aumentando-se a propriedade de uma maneira melhor e mais rentável. Então, eu vou conseguir manter ele ali só inserindo, então, esses serviços econômicos que as florestas vão retornar para a gente. Então, esses serviços econômicos, eles vão contrapor algumas coisas. Principalmente, eles vão produzir alimentos, que é uma atividade econômica. Eles vão estar aumentando o habitat de animais, visto que eu vou estar aumentando essa flora, o que vai atrair essa fauna para o meu sistema. Eu vou conseguir, então, ajudar a ter essas ajudas de espécie uma com as outras, porque as espécies florestais, elas têm essa função de ajudar uma a outra dentro do meu sistema. Eu vou conseguir ocupar diferentes estratos da minha propriedade. Tem plantas que são mais baixas, plantas que são mais altas. Com o manejo correto delas, eu consigo, então, manejar essas no mesmo lugar e elas vão conseguir se reproduzir, vegetar, como ela tem que crescer e vegetar, e conseguir, então, ter inserido no meu sistema. Elas vão oferecer para o meu solo ali
o alimento para o solo, que seriam os nutrientes, né? Através das suas desramas, das suas folhas, das suas raízes, e que eu vou falar mais posteriormente no decorrer da apresentação. E, como mais importante, eu vou ter uma pegada ecológica muito melhor no meu sistema, porque eu vou ter essa inserção das florestas, das árvores, dentro da minha propriedade. Só que antes de falar disso tudo, eu preciso saber aonde que eu vou inserir essas florestas, essas árvores, no meu solo. Então, o solo, para ser solo, ele precisa disso. Porque o solo, além dos atributos físicos, químicos, ar, água, macro e microfauna, eu preciso da matéria orgânica. E essa matéria orgânica, ela vai advir de culturas, seja de florestas, seja de culturas de interesses agronômicos, para o meu sistema. Então, o solo, se ele não tem essa matéria orgânica, ele é simplesmente uma terra que é usada em construção civil. Agora, se eu tenho essa inserção de florestas, inserção de culturas no meu sistema, que vai me fornecer folhas, galhos, que vai ser transformado em matéria orgânica, assim eu tenho um solo que vai ser sustentável, que vai oferecer, então, para o meu sistema algumas funções que irão ajudar as minhas plantas a sobreviver e tornar, então, a minha propriedade uma maneira melhor de viver. Então, temos algumas funções do solo que são mútuas com as funções dos sistemas florestais, do sistema de florestas, né? Principalmente regulação de clima, ciclagem de nutriente, habitat para os organismos, tanto para novos que vão adentrar no meu sistema, quanto para os que já estão ali, né? Vou proporcionar um habitat melhor para eles. Vou regular as enchentes que podem ocorrer no meu sistema. Também pode ser fonte de recursos genéticos e farmacêuticos. O solo também é base de infraestrutura humana. Fornecimento de materiais de construção a partir da madeira que eu vou ter da minha floresta. A herança cultural na parte antropológica, a parte de resquícios culturais que eu tenho na minha propriedade. A produção de alimentos, fibra e combustível, que é o que a maioria das pessoas desejam, né? Como a Kátia falou, eu quero produzir abelhas. As abelhas vão produzir mel. Isso é uma produção de alimentos também. Eu vou ter o sequestro de carbono e vou ter a purificação da água e degradação de contaminantes. Isso é algumas das funções que meu solo vai oferecer, mas que, para que ele ofereça essas funções, eu preciso ter inserido nele culturas, sejam elas agronômicas, seja ela de florestal. Florestas, culturas de soja, milho, algodão, o que for necessário para que esse solo desenvolva e possa fornecer essas funções para a minha propriedade, para o meu sistema. Então, como primeiro benefício então, que eu vou ter, seria então a ciclagem de nutriente. O que seria essa ciclagem de nutriente? Qual é a função dela para o meu sistema? A ciclagem de nutriente ela vai aumentar as cargas elétricas e a CTC do solo. O que é isso? As cargas elétricas elas são compostas pelos nutrientes do solo. Os nutrientes lá, como pode ser observado na tabela periódica, ele vai ter cargas elétricas e elas vão fazer parte da minha função lá do meu solo. E como que isso ocorre? As cargas elétricas, se eu não tenho um solo com carga elétrica, eu vou ter uma perda muito grande de nutriente, porque os nutrientes são fixados no meu solo a partir dessas cargas elétricas. E como elas são inseridas no meu solo? Então, eu tenho lá o dióxido de carbono na minha atmosfera, a qual as plantas vão absorver esse dióxido de carbono para realizando fotossíntese e para elas crescerem e vegetarem e se tornarem uma árvore um dia. Assim como a senhora falou, essas plantas vão ter essas desramas, cair folha, vão cair galhos sobre o meu solo. Essas folhas e galhos vão sofrer ações de micro-organismos, visto que esses elementos como folhas, galhos, raízes, vão estar no meu solo, vão ser degradados por esses micro-organismos que já estão presentes no meu solo. E que vai transformar toda essa matéria em matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai estar liberando para o meu solo os nutrientes. E a grande importância disso é que, como as árvores têm
um sistema radicular mais abrasivo e em maior quantidade, e que chegam a maiores profundidades, eles vão conseguir capturar os nutrientes que estão perdidos em camadas mais profundas, onde culturas agronômicas não são capazes de absorver esses nutrientes, porque elas vão estar ali nas camadas mais superficiais, até 30 centímetros. Então, as aves desempenham essa função de ciclagem muito maior do que as culturas agronômicas, porque elas vão ter sistemas radiculares maiores e vão conseguir capturar esses nutrientes que estão mais profundamente no meu solo e vai conseguir levá-los para cima. Com a caída das folhas, com as desramas, esses nutrientes vão ser voltados para as camadas mais superficiais do solo a partir dessa ciclagem. E quando eu tenho um solo mais com essa ciclagem de nutriente, com essa desrama e com essa transformação da matéria orgânica, eu vou ter um sistema mais produtivo. Se eu tenho um sistema mais produtivo, eu vou conseguir inserir mais animais nesse sistema, se ele for de integração lavoura-pecuária, ou as minhas áreas vão conseguir desenvolver de uma maneira mais rápida, porque eu vou estar ofertando o nutriente que ela precisa. Então, essa função do solo para a planta é uma das mais incríveis que existe, porque é uma adubação de uma maneira que você não está incrementando esse nutriente, ele só está sendo reaproveitado dentro do sistema e que as árvores conseguem fazer ele muito bem. Uma outra função, né, que temos ali é a regulação de enchentes e purificação da água e degradação de contaminantes. Como isso acontece? Como eu falei, as árvores têm um sistema radicular maior e mais abrasivo. Então, essas raízes, elas vão conseguir abrir no meu solo poros. Por quê? Com o desenvolvimento das árvores, eu tenho um maior desenvolvimento de raízes. Essas raízes vão sendo renovadas com o passar do tempo, e as raízes que estão sendo mortas ali, elas vão deixando no meu solo poros. Esses poros, principalmente, vão ser utilizados para a retenção de água, porque vão criar os microporos. Então, eles vão conseguir, então, regular essas enchentes, porque o solo vai ser capaz de absorver mais água e de armazenar mais água. Então, se eu armazeno mais água, eu não vou ter aquela percolação de água no meu sistema, aquele carregamento de folhas, de areia, de terra sobre o meu solo, porque ele vai conseguir captar essa água e deixar armazenada. E com esse armazenamento maior de água, em períodos que eu tenho seca, as plantas que eu tenho sobre esse solo vão conseguir manter-se mais verde, porque eu vou estar ofertando para ela água em um período que não vai estar chovendo. Então, isso que vai ser essa regulação de enchentes, porque você vai estar armazenando essa água no seu solo e não vai estar deixando que essa água escorra para outros lugares. Essa purificação da água, ela pode ser vista também de uma maneira mais simples, por exemplo. Na escola, todo mundo já fez um experimento de que coloca algodão, pedra, areia e joga água ali. Quando você joga uma água mais escura nesse experimento, ela vai sair embaixo mais limpa. E é o mesmo sistema no solo. Se eu tenho raízes ali no meu sistema que vai fazer esses canais para que ele escorra percole sobre o meu solo, ela vai estar sendo purificada no decorrer do meu perfil do solo, até chegar nessa freagem, ela vai estar sendo mais purificada e vai ser armazenada também. Então, as raízes também vão ter esse efeito de purificação da água, e juntamente com a biologia do solo, que são as bactérias, fungos, as hifas do fungos, ela vai conseguir fazer também a degradação de contaminantes. Porque se eu tenho um uso exacerbado de inseticidas, de herbicidas, ou o uso errado desses instrumentos que são utilizados na agricultura, as raízes, juntamente com a biologia do solo, vão conseguir degradar essas moléculas quando eu tenho esse solo bem manejado e com raízes e com a biologia suficiente para que isso ocorra. Então, eu vou ter uma estabilidade de agregados. O que são esses agregados? Se eu tenho um solo sem agregados, seria esse solo com um primeiro exemplo. Vou ter simplesmente o solo ali. Então, ele não vai conseguir se manter firme junto um torrão ao outro, que seriam esses agregados, e ele vai sofrer processos erosivos, como perda de solo,
perda de nutrientes. Já quando eu tenho inserido no meu sistema as árvores, a cobertura ou outras culturas de interesse que você tem, eu vou ter juntamente as palhadas dessas culturas, raízes, hifas de fungo, outros micro-organismos, a macro e microfauna também chamada, e eu vou conseguir manter esse solo mais estabilizado e evitar que ocorra esses processos erosivos, essas perdas de solo. E uma maneira de comparar isso seria como as buchas. Se eu tenho um solo a qual os poros dele são maiores, se eu jogo 1 litro de água aqui, 80% dessa água vai escorrer. Se eu jogo a mesma quantidade de água em um solo que tem mais microporos que são criados pelas raízes, ele vai conseguir absorver essa água e não vai ter esse escoamento de água. Então, uma simples comparação seria a porosidade desses dois tipos de bucha. Uma bucha de banho, que tem poros maiores, e uma bucha de pia, que tem poros menores. Um outro serviço, então, seria a regulação do clima global. Mas como isso acontece? Principalmente porque quando eu tenho os raios solares que atingem a camada terrestre, se essa raiz solares atinge diretamente o meu solo, ele vai absorver toda a temperatura que esses raios solares, todo esse calor que esses raios solares vão estar transportando. Se eu tenho floresta, se eu tenho árvores, se eu tenho culturas agronômicas sobre o meu solo, se eu tenho cobertura sobre o meu solo, esses raios solares não vão atingir diretamente o meu solo. Isso vai fazer com que eu diminua essa temperatura do meu solo, que vai ocasionar, então, o retardamento do aquecimento global. Vou ter uma maior germinação de sementes, porque eu vou estar proporcionando, então, uma temperatura adequada para isso. Se eu tenho árvores e plantas no meu sistema, eu vou ter essa compensação de carbono, porque as árvores precisam do dióxido de carbono para fazer a fotossíntese. Então, quanto maior o número de plantas que eu tenho no meu sistema, mais dióxido de carbono ela vai conseguir absorver e vai, então, tirar esse contaminante da atmosfera, transformando ele em energia para que a planta sobreviva. Então, de maneira geral, eu tenho aqui os serviços econômicos que essas florestas, essas plantas, vão fornecer para a minha propriedade e para a sociedade em geral. Então, eu tenho a regulação do solo freático, em virtude dessa quantidade de raízes que eu vou ter no meu solo, controle de erosão, uma diversidade biológica e cultural, principalmente pela entrada de novos animais para o meu sistema, com a inserção de árvores. Eu também vou ter essa transpiração nas florestas, visto que as árvores vão ter essa respiração. Então, essa água que vai estar subindo, ela vai criar núcleos de condensação sobre a minha área e vai ter uma frequência maior de água, de chuva, em virtude desses núcleos de condensação que são formados na esfera das florestas, que vai ser essa regulação do fluxo de água também. Então, eu vou ter esse sequestro de carbono, que vai impactar lá na minha pegada ecológica, que eu falei anteriormente, com a diminuição do aquecimento global. Eu vou ter a manutenção dos ambientes aquáticos, das águas, a purificação maior da água, uma redução de temperatura. Então, isso tudo vai fazer parte dos meus serviços econômicos, ecossistemas econômicos dos sistemas florestais. E o mais visado, então, seria o fornecimento de alimentos. Ah, mas se eu plantar floresta, isso vai me oferecer alimento? Como? Os produtos de higiene pessoal, todos eles praticamente são a base de origem vegetal. Seja de uma árvore, seja de frutas. Então, tudo esses vão ser advindo de florestas ou de frutíferas que compõem esse ambiente florestal. Eu tenho o açaí, que é um alimento consumido e que vem também de plantas que vai ser inserido em sistemas florestais.
medicamentos que são produzidos a partir de celulose, a produção de celulose advém das árvores, principalmente do eucalipto. O papel, que todo mundo conhece, todo mundo usa, advém da celulose, que vem das árvores. O chocolate, que vai vir de uma planta frutífera, mais usada em meio agronômico, mas que também é inserida em um sistema florestal e que pode gerar, então, esse retorno econômico a partir da venda do fruto que ela vai gerar. A madeira propriamente dita, pode ser para a infraestrutura humana, construção de casas, também pode ser para o combustível, porque ela vai ser uma fonte de calor na queima dessa madeira, principalmente em indústrias de tijolos, de telha, que precisam ter altas temperaturas para a fabricação desses componentes. Eu vou ter a produção de frutas em geral, principalmente as plantas de clima tropical, como conhecido em Rondônia, como caju, goiaba. A seringa, que vai produzir, então, látex, utilizadas em várias indústrias, como preservativos, produção de produtos como pneus de carro, que também vem a produção de lácteos. E daí vemos a carne. Mas a carne não é um produto de origem vegetal. Não, mas a vaca vai comer, o boi, que seja, um produto de origem vegetal, que é o capim. E se eu tenho uma vaca inserida dentro de um sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, onde eu vou ter florestas e os bovinos na mesma área, eu vou ter uma carne de melhor qualidade, uma produção maior, porque eu vou estar oferecendo um bem-estar animal melhor para os meus animais e que vai impactar diretamente no produto final que ele vai me oferecer, seja ele carne, seja ele leite. Então, eu tenho aqui alguns sistemas que pode ser inserido na propriedade e que vai oferecer esses serviços ecossistêmicos florestais. Então, temos aqui um SAF, também conhecido, onde eu vou ter inserido no mesmo sistema bananeiras, e pode ser açaí, pode ser outras árvores de interesse florestal, como andiroba, copaíba, e que pode estar no mesmo sistema. Por quê? A copaíba, o andiroba ou o açaí vai demorar um tempo a mais para ter esse retorno econômico. Então, eu posso inserir dentro do meu sistema culturas que vai me oferecer um retorno econômico mais rápido, como a bananeira, para que eu já comece a desenvolver essa atividade econômica em um curto prazo de tempo. Estamos também, temos lá na universidade, uma integração de árvores com a cultura do milho, onde eu vou ter fileiras de eucaliptos ou de outras culturas ou de outras árvores, e entre essas fileiras eu vou ter a inserção de culturas de interesse agronômico, que seria o milho, pode ser soja, pode ser algodão, culturas a qual vão me oferecer esse retorno econômico mais rápido e que vão estar em concomitância com as minhas árvores, não vai afetar a sua vida e vão proporcionar benefícios a partir dos seus restos culturais, que vão se transformar também em matéria orgânica e oferecer para as minhas árvores uma quantidade de mais nutrientes, fazer com que elas desenvolvam melhor. Temos também o agrocívio pastoril, que é a inserção do bovino junto com árvores, seja ela eucalipto, também pode ser glicídias, pode ser outras árvores, a qual seja bem manejado esse sistema e que vai proporcionar, então, esse bem-estar animal para que os meus animais se desenvolvam melhor dentro do meu sistema e que também vai ajudar as minhas árvores a crescerem e se reproduzirem, multiplicarem, para que eu consiga também tirar esse retorno econômico dentro do meu sistema. Esse aqui é um outro sistema de SAFs, onde eu tenho uma mistura de espécies dentro de uma mesma área, a qual vão extraindo então, diversos extratos dentro dos meus sistemas. Então, eu vou ter inserido culturas agronômicas como banana, milho, café, mandioca, abacaxi, e culturas florestais, como ninho,
como o ogro copaíba, andiroba, e que vão estar no mesmo sistemas, e cada espécie dessa vai ter um benefício para o meu sistema e vai ter um retorno aos meus serviços econômicos também mencionados anteriormente. Ah, mas eu tenho uma área que eu tenho que reflorestar porque é uma nascente. Mas eu também posso inserir culturas nesse meu sistema que vão me ter esses serviços econômicos também, que vão me proporcionar essas atividades econômicas. Por exemplo, como o açaí, onde eu vou ter que inserir, logicamente, as árvores de legislação que são obrigatórias para o reflorestamento de nascentes, mas que eu também posso inserir dentro desse sistema as árvores que vão ter os interesses comerciais, por exemplo, como o açaí, onde eu posso fazer o extrativismo dessa cultura e obter, então, o fruto do açaí, que vai me garantir um retorno econômico, e eu vou estar dentro da legislação do reflorestamento de nascentes, a qual eu vou estar melhorando o sistema, ajudando o meio ambiente e também tendo um retorno econômico, porque a propriedade também precisa andar. Então, um exemplo clássico é, se eu tenho as árvores inseridas no meu sistema, num sol a pino de meio-dia, né? De 12 horas, meio-dia, em um sistema normal, que eu não tenho árvores, as vacas ficam espremidas abaixo de uma árvore, e eu vou ter um retorno econômico bem menor, porque elas não vão estar com o seu bem-estar como manda o figurino, né? Então, se eu tenho um sistema bem feito, se eu tenho árvores inseridas, um sistema de integração lavoura-pecuária, onde as culturas inseridas vão estar sendo beneficiadas mutuamente, eu vou ter, então, um sistema fértil, onde eu vou ter uma carne de qualidade, uma quantidade de animais inseridos nesse sistema que vai me garantir um retorno econômico maior, e eu vou estar com a ecologia do meu sistema bem feita, justamente porque eu vou ter o retorno das aves posteriormente, e que as árvores também no meu sistema vão estar ajudando para que aconteça esses sistemas de integração. Então, acredito que, de maneira breve, foi isso, e qualquer dúvida, estamos à disposição. Agora eu vou pedir para o Kelson, então, dar continuidade, que vai ser uma sequência aí, pegando um gancho na fala do Renan, e depois acho que a Kátia volta, então, para moderar aqui. Ok, boa tarde a todos. Me chamo Kelson, né? Kelson Silva de Souza. Eu sou graduado em licenciatura, né, em Ciências Biológicas. Tenho pós-graduação em Auditoria, Perícia e Desenvolvimento de Projetos Ambientais. E sou egresso do programa de pós-graduação em Ciência da Natureza, né? Então, sou mestre em Ciência da Natureza. Estive presente de forma presencial no primeiro ensino. Foi uma experiência muito boa, marcante para todos os mestrandos, né, que no caso era a minha turma que estava organizando. Agora, ano passado a gente não teve essa oportunidade por causa da pandemia. Esse ano, com as adaptações, a gente conseguiu fazer, realizar e conseguir acompanhar, né, a turma de 2020 organizando. Alguns colegas que estão lá ainda cursando também de outras turmas me passaram essa vivência, que é extremamente diferente da primeira, então a gente não tem nem como comparar muito um ensina com o outro, né, um seminário desse com o outro, mas dando sequência, então, né, a essa temática, nós escolhemos, no caso, falar um pouco sobre solos, justamente porque, na minha pesquisa, né, na minha dissertação de mestrado, eu cheguei na conclusão, né, de que o tema solos, quando a gente fala referente à temática ambiental, o tema ele é bastante negligenciado na educação básica, e os professores, eles acabam não abordando, até mesmo nós, né, quando vamos falar qualquer temática ambiental, a gente sempre pensa em água, em ar, em qualquer outra temática, e o solo, ele acaba sendo deixado de lado, né?
Então, essa temática ela é de extrema importância, considerando que o solo apresenta funções aí que o Renan já apresentou, né? Várias funções, produção de alimentos, construção civil. Então, sem o solo é um recurso natural muito importante para todas as formas de vida. Sem solo, a gente não teria nenhuma forma de vida aí no planeta Terra, né? A minha apresentação está mostrando aí para vocês? Agora sim. Então, é o seguinte, né? O Renan apresentou sobre os serviços ecossistêmicos, né, do solo, e a minha parte, então, eu fiquei de apresentar aí sobre solos, né, e o reflorestar, aqui que a Sheila deixou bem claro, né, que a palavra é bem específica, porque são várias fases, vários momentos, não é apenas de reflorestamento, né, essa palavra não vem só desse termo. Então, eu vou apresentar um pouco sobre a relação entre esse projeto, que é o Reflorestar, e o ensino de solos, né, para a educação básica, considerando aí o ensino fundamental, os anos finais e os anos iniciais e anos finais, com relação a qual temática que o solo ele pode ser abordado, né, quando que ele pode ser abordado, de que forma, a qual competência e habilidade que ele atende lá na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o currículo nacional, né, que foi implementado aí no ano de 2020. Então, todas as atividades escolares, elas precisam estar vinculadas a essa base. Então, eu trouxe para evidenciar para os professores, né, que estão aqui assistindo, que trabalham com a educação básica, linkando com o que o Renan disse, explicando por que a gente resolveu dar esse foco especial a solos, né, já que é uma temática que, por muitas vezes, os professores alegaram que não desenvolvem atividades referentes a essa temática, justamente por falta de material didático. Então, no final eu vou mostrar para vocês que existem já materiais sendo elaborados e eles são ambientalizados para a nossa região, né? Então, eles são voltados para a nossa região da Amazônia Sul-Ocidental. Então, evidenciando aqui para todos os professores, né, principalmente das áreas de geografia e de ciências, quais são as unidades temáticas, quais são os objetos de conhecimento que podem ser linkados com atividades relacionadas a solo. Porque eu, como docente, eu sei que quando a gente vai preparar a aula, fica muito complicado a gente conseguir pegar a BNCC, que é um documento aí de 500 páginas, daí você tem que localizar a sua disciplina, ver a turma que você vai trabalhar, tentar encontrar qual o componente curricular, né, no caso, o componente você já está ali trabalhando, digamos, geografia ou ciências, encontrar qual é a competência que você precisa atender, que aquele aluno ele precisa sair daquela parte, né, daquele conteúdo, ele precisa estar ciente daquilo, qual a habilidade que precisa ser atendida. Então, eu acredito que esse tipo de trabalho é super importante também para os professores, principalmente para os professores, né, uma vez que eles já têm esse contato direto, né, com o que eu vou atender se eu estou trabalhando essa temática, no caso, a temática que é no projeto na fazenda da professora Kátia, né, que daqui uns meses ou anos terão alunos, terão professores aí envolvidos também nesse projeto. Então, é importante eles saberem o que trabalhar e como trabalhar. Então, eu evidencio aqui, ó, os objetos de conhecimentos em geografia no segundo ano, nas séries iniciais, né? Quando vai trabalhar, então, conteúdo sobre os usos dos recursos naturais, solo e água no campo e na cidade, a habilidade que pode ser atendida é essa habilidade onde fala sobre reconhecer a importância do solo e da água para a vida. Sempre interessante ligar e linkar solo e água. Renan já explicou, né, qual a relação que existe entre eles, mas aí, no caso, na habilidade de geografia, fala assim ainda, identificando seus diferentes usos, né, como, por exemplo, as plantações, extração de materiais, entre outras possibilidades, e os impactos desses usos no cotidiano na cidade e no campo. Porque esse projeto ele não precisa atender apenas crianças. O objetivo é atender aos alunos, né, aos discentes da zona rural. Mas ele também pode ser utilizado aí como projeto modelo, como farol, até mesmo ser explicado em zona urbana, né? Então, os alunos eles conseguem linkar e entender sobre isso. Então, um experimento que pode ser realizado quando a gente trabalha isso em geografia, no segundo ano, é com relação à permeabilidade do solo, né? Então, aqui no caso, até o Renan citou esse exemplo, né? Todo mundo, acredito, não sei se todos, né? Mas pelo menos eu já desenvolvi isso aqui várias vezes na sala com os alunos, que é entender sobre essa questão da filtração da água, né? Sobre a permeabilidade do solo, entender um pouquinho sobre como que essa água, em qual tipo de solo que essa água ela vai ser filtrada melhor,
Então, é uma experiência muito fácil, você reutiliza materiais aí, como, por exemplo, a garrafa PET, né? E você consegue demonstrar, então, essa parte, né? Você atende essa habilidade e essa competência na BNCC, realizando essa experiência que é extremamente fácil. Com relação ao terceiro ano, né, dos anos iniciais ainda do ensino fundamental. Quando o tema a ser trabalhado envolve o uso do solo, ele pode ser atendido, né, no caso, atende essas duas habilidades, que é a 9 e a 10, onde fala sobre comparar diferentes amostras de solo, no entorno da escola mesmo, né, com base nas características, textura, cheiro, que até a gente que trabalha com, né, que a gente já trabalha com esse tema, é uma novidade saber que a gente pode trabalhar também com explorar o cheiro do solo, né? Então, você está mostrando que os solos, eles liberam gases diferentes, eles têm odores diferentes, né? O tamanho das partículas, a permeabilidade, e também a 10ª habilidade fala sobre identificar os diferentes usos do solo, que também é parecida lá com a habilidade de geografia, né, no segundo ano, que é sobre plantação, extração de materiais, entre outras possibilidades, reconhecendo a importância do solo para a agricultura e para a vida. Como eu disse no início, sem o solo, que é um recurso natural, né, muito importante e às vezes negligenciado, não existe nenhuma forma de vida. Então, os experimentos que podem ser relacionados aqui são sobre textura do solo, tintas com solo, fertilidade do solo. Então, aqui, por exemplo, ó, trabalhar essa experiência com os alunos, né, com relação à matéria orgânica do solo. Ela pode ser, primeiramente, abordada pedindo para os alunos mesmos estarem realizando, ou o professor realizar com eles em sala, né, o que vai poder ser observado durante esse experimento. Ó. O que está ocorrendo com esse material enquanto ele decompõe, né? Quais os benefícios da matéria orgânica para o solo? Então, são questionamentos que vão sendo desenvolvidos no decorrer do experimento e que o aluno não apenas... Existem muitos alunos que são muito auditivos, eles ouvem e entendem. Outros precisam, né, ver, são visuais, outros precisam tocar. Então, esse tipo de experimento também é muito simples, não requer recurso financeiro elevado para você fazer. Então, uma garrafa PET você encontra aí em qualquer lugar, em várias casas, né, para quem ainda toma refrigerante. E um outro exemplo também com relação à fertilidade, então, desenvolver essa experiência com apenas 2 tipos de solos diferentes, um com bastante matéria orgânica, né, um solo único, e um solo que visualmente a gente considere como não fértil, né, ou um solo mais areno-argiloso, que não tem muita matéria orgânica. E testar a fertilidade, a germinação de sementes nesse solo. Um outro exemplo também, testar essa questão da compactação do solo, né? Mostrar como que ocorre a germinação de sementes em solos compactados e em solos que não são compactados. Então, assim, a gente tem vários experimentos, várias atividades que podem ser desenvolvidas para atender esses objetivos, né? Um outro exemplo aqui sobre textura do solo. Essas imagens aqui, elas foram tiradas durante a disciplina da professora Elaine, né, doutora Elaine, que ela é agrônoma e ela é do programa do PGCN, né, e ela aqui, nesse caso, ela estava mostrando sobre a granulometria, né, falando sobre a questão da textura, a gente apenas pegando o solo e sentindo essa questão do toque mesmo, do tato no solo, a gente já consegue diferenciar uma textura de um solo com o outro. Então, é um experimento também aí que os alunos, qualquer tipo de atividade prática que a gente propõe para os alunos fazerem, já é algo diferente para eles, né, porque eles estão muito acostumados com a questão teórica. Então, essas atividades práticas simples podem elevar muito o aprendizado deles, né? E essa atividade aqui, principalmente para crianças, é muito interessante, né? Sobre tintas com solo. Então, esses exemplos aqui, ó, esses solos, né, foram todos, no caso, secos. Eu recolhi todos esses solos aqui na região mesmo de Rolim de Moura. Eles foram secos, peneirados, para não ficar com grãos muito grandes, né? E essa pintura aqui foi feita durante o primeiro ensino, né? Na oficina que nós ofertamos também com relação a solos na educação básica. Então, as pessoas que estavam no evento, na participação na oficina, eles utilizaram e fizeram várias artes, várias pinturas, tiveram desenhos muito bonitos, que inclusive eles nem deixaram com a gente, eles quiseram levar, porque, tipo, fizeram algo muito bonito com um material, né, com uma matéria-prima que eles nunca imaginaram que poderia ser utilizado como tinta, que é o solo. Então, imaginem eles, que já são professores, graduandos, né, alguns já têm
às vezes até mestrado, ficaram surpresos. Imagina a gente levar uma atividade como essa para alunos da educação básica, principalmente aí para os alunos que são do terceiro ano, né? Já vai garantir aí a diversão e facilitar o conhecimento desses alunos com relação a solos. Eles vão começar a mudar a perspectiva de aprendizado, mudar a perspectiva com relação a solo que eles têm, né? No quinto ano, na disciplina de ciências, né, no componente curricular de ciências, quando a gente vai falar sobre propriedades físicas dos materiais ou do ciclo hidrológico, também pode ser abordado aí na habilidade 3, que é selecionar argumentos que justificam a importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água e conservação dos solos, dos cursos da água e da qualidade do ar atmosférico. Outras atividades que a gente pode estar realizando para atender essas habilidades, então, ó, impacto da gota da chuva e erosão hídrica, né? Então, aqui um exemplo de impacto da gota da chuva, ó. Você tem 2 amostras de solo, uma com material de um solo protegido, né, com material vegetal, e o outro solo desprotegido. Então, você, com a garrafinha de água mesmo, igual aqui a Sandra, né, que era mestrando da minha turma, estava demonstrando. Você consegue mostrar e captar qual é o tipo de solo que, apenas com o impacto da gota da chuva, que às vezes parece inofensivo, pode desprender partículas do solo e causar uma erosão. Então, aqui é uma experiência também fácil que vai atender aquela habilidade. E um outro exemplo é essa das garrafas. Acredito que essa daqui seja um pouco mais conhecida por todos os professores e graduandos aí da área, né? Que você tem 3 amostras em galões, pode ser realizado até mesmo em garrafa PET. Mas é interessante não quebrar esses blocos, né? Você utilizar como se fosse na natureza mesmo. Então, você também tem uma amostra de solo com cobertura vegetal natural, uma amostra de solo com matéria orgânica e uma amostra de solo. Ali tem bastante raiz, mas é uma amostra como se tivesse um solo desprotegido, né? Sem nenhum tipo de cobertura. Aí você, com o auxílio de um regador, você molha, joga água nessas amostras, colhe a quantidade de água que sai aí desses galões e você consegue comparar qual tipo de solo com a sua cobertura, né, se é vegetal ou orgânica ou desprotegido, em qual deles que ocorre maior desprendimento de partículas. E você consegue evidenciar, então, onde que pode acontecer a erosão, né? Então, aí você consegue introduzir um assunto, que é a erosão do solo, a partir de uma experiência como essa. No sexto ano, né, sobre forma e estrutura de movimentos da Terra, também vem citando na BNCC a habilidade 12, que é sobre identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis às rochas sedimentares e em diferentes períodos geológicos. Então, aqui, essa foto, essa coleção de rochas é da professora Elaine também. Mostrar, então, às vezes, até mesmo pedir para os alunos pegarem algumas amostras de rocha, né, pegarem rochas diferentes aí no seu entorno, em suas casas, até mesmo próximo à escola, e relacionar que o solo, no caso, né, é o material de origem do solo, são as rochas. Então, o desprendimento de pequenas partículas no decorrer de milhares de anos aí, ocorre a formação do solo. Então, são práticas educativas simples que fazem com que o conhecimento do aluno seja muito mais elevado, né, se você consegue evidenciar isso para ele, mostrar para eles com atividades visuais e práticas. E, por último, no sétimo ano, né, vem na BNCC também trazendo essas 2 habilidades, né, que podem ser trabalhadas com os objetos de conhecimento, que são os conteúdos, que é diversidade de ecossistemas, fenômenos naturais e impactos ambientais. Então, trabalhar com caracterizar os principais ecossistemas brasileiros, né, com relação à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo. Então, você, aqui na região, consegue evidenciar esse ecossistema amazônico, né, pode até comparar com outro, mas aqui, com essa questão mesmo de ambientalização curricular, você tem que trazer mais o conhecimento para o nosso redor, para o nosso entorno, né? E a 13, que fala sobre descrever o mecanismo natural do efeito estufa, o papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra. Então, é aquela mesma parte que eu disse sobre a importância do solo, né, para a vida, relacionar com relação a discutir as ações humanas responsáveis pelo aumento artificial, aí, que é queima de combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas. Então, trabalhando essa questão do reflorestar, de qualquer área reflorestada, né, que você consegue ter lucro, você consegue trabalhar e ter mesmo culturas que vão ter retorno econômico a médio e curto e até mesmo longo prazo, né,
relacionar isso, então, com os solos. Tem sempre uma forma de estar relacionando isso. Relacionando esse conteúdo, né, com os solos aí. Esses experimentos, né, não foram criados por nós, a gente só reproduz a UFPR, a Universidade do Paraná. Tem uma experimentoteca que lá tem vários experimentos, além desses, né, vários outros experimentos que podem ser trabalhados pelos professores na educação básica. A Sociedade Brasileira de Ciências do Solo também tem muito material, muitos artigos, então, para quem gosta, quem lê sobre essa área, né, quem gostaria de escrever ou publicar algo sobre essa área, a Sociedade Brasileira de Ciências dos Solos também tem um arquivo muito grande de materiais com relação a isso, e também voltados para a educação básica. E aqui na nossa região, temos esse blog, né, o blog que é Solos na Educação Básica, que é uma abordagem prática com experimentos didáticos. Daí, nesse blog, você encontra diversos experimentos, né, com solos para a educação básica. Esse blog, ele é alimentado, né, pela professora Elaine, que eu comentei aí das fotos anteriormente, que é professora agrônoma, que ela é vinculada ao PGCN, por mim, que a gente elaborou esse blog, no caso, quando foi para fazer uma apresentação também para um evento da Unir, e a Simone, que é da turma de 2020, né, e ela é orientanda da professora Elaine, e ela também está desenvolvendo uma pesquisa que teve sua trajetória e acabou finalizando aí com os solos, porque todos os tipos de pesquisa que a gente for fazer na educação básica, se for para evidenciar quais são os temas, as temáticas com relação ao meio ambiente que são menos abordadas, a gente vai se deparar com os solos. E já é uma área de formação também da professora Elaine, então casou essas vantagens, digamos assim, né? E aqui eu fiz um print e recortei, ó, quais são os experimentos que tem lá nesse blog, né? Então, o blog, ele tem todos esses links aqui, são vídeos elaborados por mim, pela Elaine, pela Simone. Então, tem vídeos aqui, tem alguns materiais, né, PDF, que vocês conseguem ler e entender um pouco mais sobre o assunto. Eu convido vocês para conhecer, né, depois eu posso estar mandando o link ali no chat para vocês. E todas as publicações que tivermos na região com relação a solos também estarão dispostos nesse blog. Então, por exemplo, a minha dissertação já está disponível lá nesse blog também, além de estar no arquivo do PGCN, né? Então, aqui tem a minha dissertação, e na minha dissertação tem uma sequência didática que fala sobre solos. Então, uma sequência didática com 10 aulas aí sugeridas para se trabalhar com esse tema, né? Também abordando quais são as disciplinas, quais são as habilidades que elas vão compreender aí. Meu muito obrigado, né? Espero que eu não tenha tomado muito tempo de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, podem estar fazendo essas perguntas todas para a Sheila. Para a Sheila, nada. Sheila não entende de solos. Kellyson, pediram para você mandar o link do blog no chat. Vou intermediar o chat aqui, tá, Kátia? O resto é contigo, viu? Volta aí a palavra para ti. Obrigada, Kellyson, Renan. Nós vamos agora, então, abrir para as perguntas que a Sheila vai ler no chat, porque eu estou aqui meio desfocada. Não consigo ler muita coisa, não. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar no chat, ou pode abrir seu microfone. Que tal, Sheila? Pode abrir o microfone e perguntar, né? E a gente vai tentar responder o que a gente não souber. E antes, assim, até mesmo se alguém tiver algum questionamento, né? A Simone, ela está aqui no grupo, ela está assistindo. Ela, amanhã, tem uma apresentação também, né? Que é sobre solos na educação básica. A Simone, a professora Elaine, elas estarão falando bem mais sobre esse conteúdo. Aqui eu só tentei linkar com o que o Renan disse, né? Então, lá ela vai estar mostrando todas essas atividades práticas aí que podem ser trabalhadas, né, na educação básica, e mostrando esse blog e outros também que estão disponíveis aí, tá? E a Simone manda muito bem junto com a professora Elaine. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida, algum apontamento? Acho que o pessoal está querendo tomar café, ou Sheila, porque já são 5h30 e às 7 horas já tem outra palestra, né? Já tem abertura.
Aliás, deu uma debandada de gente aqui na sala já, o pessoal já correu para o café. Boa tarde, professores. Aproveitando aí, eu quero agradecer, que são aos elogios. A minha internet caiu algumas vezes. A minha curiosidade é como é que vocês adquiriram as mudas para o projeto? Quer falar, Sheila? Na verdade, Simone, a gente é bom pedinte, tá? Inclusive, cara de pau, passa um óleo de peroba e vamos. Inclusive, não oferece muita coisa pra gente, não, porque já nós estamos batendo aí na sua porta pedindo, viu? As mudas, elas foram todas conseguidas de maneira gratuita. A professora Kátia conseguiu um viveiro em Cacoal, aqui em Rolim, e também por meio de um outro projeto que a gente tem, que é com a Eletrogóis, que é uma empresa que tem uma usina termoelétrica em Pimenta Bueno. Então, eles fazem utilização do eucalipto para geração de energia. E por meio dessa empresa, né, e a parceria que a gente tem, então eles disponibilizaram também as mudas de eucalipto. Mas foi tudo gratuito e a gente batendo de porta em porta para conseguir, porque as mudas, elas são... elas têm um valor elevado, né? Não é barato você conseguir uma muda. Aí a professora Kátia foi buscando, assim, num trabalho de formiguinha. Estou indo para Cacoal, vou pegar um pouco de mudas. Estou indo para Rolim, vou pegar um pouco de mudas. E a gente combinou com o pessoal de Pimenta, vamos em Pimenta, a gente foi para fazer uma reunião, e aí chegou lá, eu e a Karen olhamos uma para a cara da outra, olhamos para a cara do engenheiro florestal. Gente, você não quer dar um pouco de muda para a gente, não? Ele falou, dou, quantas vocês querem? A gente, 6 mil. E aí, nós enfiamos 6 mil mudas dentro da caminhonete da Unir. Não tinha nem lugar para a gente sentar, a gente veio com muda no colo, assim. Mas nós trouxemos e conseguimos atender aí, não só o projeto lá com a Kátia, mas outros também que nós temos, inclusive lá da Unir, que o Renan citou, que é lá no quilômetro 15, que também tem um projeto de integração lavoura-pecuária, floresta, e nós utilizamos também as mudas de eucalipto lá. Mas é assim, pedindo, tá? E a gente conseguiu. Mas tem uma outra opção também, que é no Viveiro Cidadãos, né? Você consegue essas mudas de forma gratuita pelo projeto que eles têm lá também. E agora tem uma outra vertente, que é a gente está recebendo doação de sementes. Já chegou uma caixa de sementes outro dia, aí vem sementes para fazer as mudas, aqui a gente está fazendo, e vai também para o banco de sementes que a Sheila está construindo, né, Sheila? Então, a gente está também recebendo, é mais fácil transportar, né? Doação de sementes para a gente começar a fazer as mudas. Então, as próximas possibilidades de replantio, quando houver mortandade, a gente vai ter mudas inéditas, diferentes. Ou seja, a gente vai tentando tudo que é possível para poder conseguir essas mudas aí. Inclusive, gente, quem tiver uma mudinha em casa aí e não estiver fazendo nada com ela, é só ofertar que nós estamos passando para pegar, viu? E se alguém quiser conhecer a experiência, né, de como que é abrir buraco, plantar muda, essas coisas, a gente também leva, faz um dia de campo, né, Kelly? Super recomendo, pessoal. É muito divertido, muito legal. O dia inteirinho debaixo desse sol é muito bacana. Mas é muito legal. A experiência é muito boa, né? É um projeto muito interessante. E a gente fala brincando assim, mas realmente, se alguém tiver interesse de participar e até mesmo conhecer, a gente aceita, sim. E apesar de ser trabalhoso, é realmente muito divertido. A gente passa um dia assim, fora da nossa realidade, né? De sala de aula e enfim. Então acaba sendo mesmo muito divertido. A gente sai de lá só a bagaceira, chega em casa, quer banho e cama. Mas dá uma renovada assim nas energias. Sem dizer que o Sérgio é um excelente cozinheiro.
Mas acho que a gente até, quem sabe, para uma próxima, quando puder voltar ao presencial, né? A gente desenvolver algum projeto nesse aspecto, que aí todo mundo pode tentar fazer em casa, né? Preparar uma área, plantar as mudas, conduzir elas. A Karen já está querendo ampliar o projeto, viu, Kátia? Vamos fazer umas oficinas. A escola que a gente está visando aqui, ela não tem nenhum terreno ao redor dela. Então, eu penso que futuramente os próprios estudantes daqui da escola, quando conhecerem o projeto e tiver esse apoio da equipe estando aqui na região, muito provavelmente eles vão querer levar para casa deles. Teve já uma aluna que perguntou se era possível, né? Só que nesse momento, em 2020 e 2021, a gente não se disponibilizou a visitar a casa de ninguém, a gente está seguindo protocolos de segurança, né? Mas já tem alunos interessados, né? Perguntando como é que faz a semente, como é que faz a muda, quem é que planta. Então, se a gente puder dar um apoio, provavelmente vai ter várias áreas aqui na região, na casa desses estudantes, que é também um dos resultados finais que a gente objetiva. Bem, pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, então nós vamos encerrar por aqui, agradecendo a professora Sheila, a professora Karen, o professor Kellyson e Renan. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo empenho. E eu convido todos vocês para logo mais às 19 horas estarem na abertura do Segundo Ensina, com a palestra do professor Arthur Moretti, que também vem de encontro, né, a isso que a gente estava falando, energia, meio ambiente, né, e tenho certeza que vai ser bastante interessante, vai agregar bastante conhecimento ao nosso dia, tá bem? Muito obrigada pela atenção de todos, e até logo mais.